Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, mais uma sexta-feira 13. E já se tornou praxe aqui no canal de eu trazer um filme da franquia Sexta-feira 13, que são muitos. Lá em 1984, a Paramount decidiu encerrar de vez Jason Voorhees, dar uma morte para ele. E para isso trouxe de volta Tom Savini, pessoas que trabalharam nos outros filmes, com a intenção de encerrar. Apresentando um personagem icônico, que é o Tommy Jarvis, e acabou sendo um baita sucesso de bilheteria. E a gente sabe muito bem que esse não foi o último filme. Então vamos para Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final. Curiosidades, bastidores, melhores cenas. Teve diretor abusivo, ator que não gosta do filme, que a crítica disse na época. As mortes são mais bem boladas, o filme tem mais violência, ou a MPAA de novo encrencou? Eu vou responder todas essas perguntas e algumas a mais após a vinheta, não sai daí. Friday the 13th, Chapter Final, ou Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final. Que título grande, hein? A direção foi do Joseph Zito. Ele dirigiu Quem Matou Rosemary, de 1981, Braddock, o Super Comando, de 84, com Chuck Norris, Escorpião Vermelho, de 88, entre outros. A produção foi do Frank Mancuso Jr. Sexta-feira 13, parte 3, seria o último filme do Jason, mas não tem ali um subtítulo, né, para informar que acabou. Aí, em 83, um rumor foi espalhado de que a Paramount anunciaria um novo filme que se chamaria O Capítulo Final, uma vez que a empresa tinha vergonha de Sexta-feira 13 e não queria mais associar seu nome a um filme slasher. Fora que os executivos já sabiam que a franquia vinha perdendo forças. Eu falei que o filme 3 não foi muito bem de bilheteria. E a ameaça de outros filmes que iriam vir. Por exemplo, naquele ano iria surgir A Hora do Pesadelo. Então a franquia tinha que se reinventar ou se acabar. O gênero de terror slasher também vinha perdendo força. O Frank Mancuso Jr. estava muito irritado porque as pessoas duvidavam dele. Ele era filho do Frank Mancuso, que na época era o presidente da Paramount. Enquanto estava acontecendo a parte 2 e a 3, ele sentiu que ninguém o respeitava por esse trabalho, independente de quanto dinheiro rendesse. E ele queria trabalhar em outros projetos cinematográficos, por isso dar fim ao Jason. Joseph Zito já havia dirigido filmes importantes, só que aí a Paramount pediu para ele também escrever o filme. Aí ele disse, eu não sou roteirista. Mas aí a Paramount falou, aqui no seu contrato diz que se você escrever, seu salário dobra. E ele respondeu, eu sou totalmente roteirista. Dizem que ele contratou alguém para escrever o roteiro, que foi o Barney Cohen. As filmagens iniciaram em outubro de 83, terminaram em janeiro de 84. Tudo aconteceu na Califórnia. O orçamento foi de 1,8 milhão, o filme arrecadou 32,6 milhões nas bilheterias, o que fez a Paramount repensar, a gente sabe o resultado. Originalmente o filme seria lançado em outubro de 84. O Frank Mancuso pai exibiu as cenas para os outros envolvidos com muito entusiasmo. Depois uma janela se abriu e a data de lançamento foi alterada para abril, após a confirmação do Joseph Zito que ele poderia concluir as filmagens com mais rapidez. O Zito e o Frank Mancuso Jr. e uma equipe de editores permaneceram essencialmente trancados em uma casa em Malibu, editando o filme para terminar a tempo. Essa foi uma das únicas vezes que a Paramount ajudou ativamente na produção de um filme de Sexta-feira 13, já que geralmente eram produzidos de forma independente, eles só distribuíam. Aí também cuidava do marketing, enfim. Após ser morto e levado para um necrotério, o maníaco Jason ressuscita, mata 2 funcionários daquele local e parte de volta para Crystal Lake. No lago, um grupo de jovens curte suas férias e faz amizade com os irmãos Tommy e Trish, moradores do local. Quando o assassino mascarado finalmente dá as caras, olha só, os jovens são vítimas de um insaciável desejo de vingança por parte do Sr. Voorhees. Tommy e Trish precisam enfrentar um horror inimaginável. Antes de começar a falar do filme, das melhores cenas, dos bastidores, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de Sexta-feira 13, se você é fã do Jason, você curte esse filme, ele é um dos mais icônicos da franquia, diferentemente do que aconteceu com outros filmes
Hora do Pesadelo, Halloween. Me dê dicas também de outros filmes para trazer aqui pro canal, seja de terror, comédia, ação, suspense. E se você estiver gostando, eu peço humildemente que você dê uma curtidinha que vai me ajudar bastante. Tem uma recapitulação do primeiro filme, do segundo e do terceiro. Inclusive quem conta ali é o Paul, como se fosse uma lenda a respeito do Jason. E eu acho legal porque ele está contando ali para aqueles jovens e mostra cenas deles sendo mortos pelo Jason. O Joseph Zito queria cortar isso aí. Eu também acho bem ruinzinho, estica muito o filme. Mas tem gente que acha interessante. Na época, como o filme era de um ano para o outro, pode ser que a pessoa tenha esquecido o que aconteceu nos eventos anteriores. Não tinha essa facilidade de ver filmes como a gente tem hoje, claro. O Joseph Zito, na abertura, ele queria que a máscara do Jason explodisse, mas não teve um tempo suficiente na pós-produção. Começa aí com polícia, peritos, ambulância, levam o corpo do Jason para o necrotério. Eu gosto porque lembra Halloween 2 e tem um suspense ali, tem esse médico aí taradão, dando em cima da menina. O que mais tem aqui nesse filme é sexo. Sexta-feira 13, parte 4... é sexo pra todo lado. Tem umas boas cenas de suspense, os dois estão vendo televisão e ali atrás está o corpo do Jason, a gente pensa que ele pode levantar. A direção do Zito não é muito inovadora aqui, muito chamativa. Os críticos dizem que ela é até preguiçosa. Aí o Jason mata os dois. Essa morte do legista era para ser mais gráfica, e você vê que tem um corte brusco. E a forma que essa mulher aí também morre eu acho engraçado, sei lá. O momento em que a mão do Jason se move foi gravado pelo Ted Wright, o ator que faz o vilão. Só que o Joseph Zito pediu pra cortar essa cena. Só que a câmera ainda estava filmando e a mão dele se mexeu. E aí decidiram deixar assim mesmo. Conhecemos a família Jarvis. A Trish, interpretada pela Kimberly Beck. A senhora Jarvis, interpretada pela Joan Freeman. Foi seu último papel, ela morreu depois. E o Tommy Jarvis, interpretado pelo Corey Feldman. Você deve lembrar dele, ele faria um ano depois de Goonies, depois Conta Comigo, Os Garotos Perdidos. A Kimberly Beck declarou no livro Crystal Lake Memories que não gosta do gênero de terror. Ela também sente que o filme não é um filme B, e sim um filme C, ou seja, ela não gosta desse filme. Originalmente, a Dana Kimmel iria reprisar o papel como Chris, da parte 3, mas ela recusou. Eu gosto dessa família, eu só acho que eles podiam ser mais explorados emocionalmente. E se o filme fosse focado neles, eu acho que seria muito melhor. Mas adolescentes chatos que têm mais espaço. Muita gente gosta dessa turma de adolescentes aqui. Então vamos falar deles. O Jimmy é interpretado pelo Crispin Glover, que mais pra frente faria De Volta para o Futuro. Ele tem um problema aí que não consegue transar. E fica com isso até a hora que ele morre. O Ted, interpretado pelo Lawrence Monosson, tá doido pra transar, mas é o Zé Graça da turma. A Sarah, interpretada pela Barbara Howard. A Samantha, interpretada pela Judge Aronson. Doug, interpretado pelo Peter Barton. E o Paul, interpretado pelo Clyde Hayes. Crispin Glover, ele admite que só aceitou fazer o filme por conta do salário. E que nunca assistiu a nenhum filme da franquia Sexta-feira 13. Além desse e do original. A Amy Steele, que foi a Final Girl do segundo filme, ela que incentivou o Peter Barton a participar desse filme. Os dois faziam uma sitcom na época, que tinha sido cancelada. Inicialmente o ator tinha reservas, seu nome estar associado a um filme slasher violento. Ele também não tinha gostado de fazer um filme anterior, chamado Noite Infernal, de 81. Contudo, devido ao envolvimento da amiga no segundo filme, ele foi convencido por ela a participar dessa quarta parte. Então os hormônios aqui estão a todo vapor. Aqui o que mais tem é cena de nudez. O Tommy olhando pela janela, um casal se pegando, e ele fica rindo, coisa de criança. O pessoal tirando a roupa lá e entrando no lago para tomar banho, tem até bunda. O casal se pegando no banheiro. Ted fala disso o tempo todo. E o Jimmy, que não consegue transar, acha que ele tem um problema e fica sofrendo. No roteiro original tinha uma cena que o Tommy era cercado por várias adolescentes, depois que ele está indo atrás do seu cachorro Gordon, e vê ali todos eles. A Samantha sai do lago completamente nua, enquanto o Tommy, surpreso, a observa. E ela pergunta brincando para ele, o que você está olhando? Antes da Trish aparecer para mandá-lo embora. Os diálogos aqui são bem ruinzinhos também, né? O que você tá olhando? O Frank Mancuso Jr. achou essa cena muito picante e pediu para que alterassem na versão final do filme. Aí do nada aparecem duas gêmeas ali, enquanto eles estão caminhando, e elas se juntam ao grupo. Uma é a atriz Camila Moore. Ela fez testes para o papel da Samantha. Aí os cineastas descobriram que ela tinha uma irmã gêmea. E aí elas receberam o papel de Tina e Terry. A Karen Moore já tinha aparecido ao lado da irmã em comerciais. Os produtores
produtores estavam muito empolgados com a presença de irmãs gêmeas no filme, tanto que o teste da Carrie consistiu em apenas uma leitura ali do roteiro. Tem a cena que o carro da Trish quebra, aí o Tommy até tenta ajudar ali a consertar, e aparece um homem misterioso, chamado Rob Dyer, interpretado por Eric Anderson. Ele é irmão daquela menina, a Sarah, que é empalada junto com o namorado na parte 2. Está em busca de vingança. Isso é revelado mais pra frente. Eu gosto porque ele também parece ser um suspeito. Será que ele também está matando? A forma que ele aparece. Ele pega amizade com a Trish, que obviamente se apaixona por ele. E eu achei estranho os dois convidar um estranho para a sua casa. O Rob deveria originalmente ter um equipamento de alta tecnologia que ele usou para rastrear Jason, mas os acessórios para isso pareciam dar um ar de serem muito baratos e a ideia foi descartada. O Tommy gosta de coisas de terror, de máscaras, de animatrônicos, de maquiagens, algo muito parecido com o Tom Savini, que retorna aqui depois de ter trabalhado no primeiro filme. Dizem que o Tommy é uma homenagem ao Savini. Nada muito certo. Ele tem algo em comum com o Tommy, porque os dois foram marginalizados e perderam a mãe. Em vez de fazer máscaras, o Tommy seria originalmente um inventor. Um de seus projetos era um dispositivo feito de forno de micro-ondas. Seria com esse objeto que ele mataria o Jason. Parte disso é visto no produto final, na cena em que ele ajuda a consertar o carro. Outro momento impagável, essa dança do Jimmy, que eu acho totalmente hilária. Ele tá fora do ritmo. Mas por quê? Originalmente era outra música, Back in Black, do AC/DC. A banda não liberou para a música tocar. E usaram a versão de Love is a Lie, do Lion. E aí, por isso que ele tá fora do ritmo. Tem essa morte aí no bote. Eu acho até legal. Lembra aquelas outras da cama que tem nos outros filmes. Só que eu estranho a menina com um frio danado ali ir pro lago à noite e ficar nua. Também tem a morte daquela caroneira. Não fala nada da atriz. Ela é a Bonnie Hellman. Os agentes contaram para ela que sua participação em Sexta-feira 13 era só não dizer uma palavra. Disseram que ela não queria fazer, já que haviam falas para os outros personagens. Mas mesmo assim, ela acabou aceitando o papel. O Paul tem um arpão enfiado na virilha, deve estar doendo até hoje. A Terry é morta com uma lança. A gente só vê a sombra do Jason a atacando quando cai um relâmpago, um clarão, né? A senhora Jarvis é morta off-screen. A gente só vê ela olhando pro lado e gritando. Com certeza partiu para uma melhor. Vamos falar da trilha sonora. O Harry Manfredini é o responsável pela trilha. Continua aquele efeito que a gente gosta, clássico. Aqueles ruídos, aqueles sons. A direção continua usando aquela questão do ponto de vista do Jason. O diretor até brinca com isso. Ora a gente acha que é o Jason, mas não, é o Rob. Tem um pouco de suspense aqui, aquela cena que a senhora Jarvis anda pela casa. Tá tudo escuro, um breu danado. A Trish na cabana e aparece o Rob. Pensa que é o Jason se aproximando. O maquiador Tom Savini, que trabalhou no primeiro filme, retorna, como eu já falei. Dizem que ele só aceitou voltar para poder matar o Jason de uma forma bem criativa. Que ele também havia ajudado a criar o personagem. Ele também queria envelhecer com precisão e matá-lo adequadamente. Nem preciso falar que o trabalho de maquiagem é ótimo. Essa figura do Jason aí é assustadora. Pena que nas outras sequências são rostos bem diferentes, né? Tem um momento que a Trish corta a mão do Jason, a gente vê ali o negócio saindo. Depois que o Tommy o acerta com o facão, ele cai e vai deslizando sobre o objeto, bem legal, é um animatrônico ali. O diretor de fotografia se chama João Fernandes, ele é brasileiro. Ele pediu que não fosse creditado com esse nome na franquia. Pediu que usasse o pseudônimo de Raul Lames, porque ele havia feito muitos filmes pornô. Mas aí foi tranquilizado, dizendo que isso não importava. Aí ele é acreditado com o nome mesmo. Quem está por baixo da máscara do vilão é o Ted Wright. Ele nem foi creditado a seu pedido próprio, tá? Ele sentiu que isso iria prejudicar a sua carreira. Fora que ele tretava várias vezes com o Joseph Zito, que era extremamente abusivo, já vou falar disso. Embora ele não tenha gostado de aparecer no filme, o Ted Wright é lembrado pelos fãs da franquia com muito carinho. Ele é o segundo ator mais alto a interpretar o Jason, que tinha 1,93. Devido ao baixo orçamento da produção, vários atores tiveram que realizar acrobacias desconfortáveis e perigosas. A Julie Aronson, por exemplo, naquela cena da morte do bote, ela tinha que ficar ali no lago com as temperaturas
praticamente congelando. Peter Barton, que teve a cabeça esmagada na parede, ele ficou machucado com aquela cena ali. O Wright defendia os atores do diretor. Ele não permitiu que a Ronson saísse do lago. Ela começou a chorar e teve hipotermia. Por isso que o Wright pediu para não colocar o seu nome nos créditos. Bom, o Wright e o Tom Savini inicialmente se confrontavam também. Só que o Wright viu que o Savini tinha experiência com acrobacias. Os dois se tornaram grandes amigos. O Wright tinha 58 anos na época. Ele é o dublê/ator mais velho a interpretar o Voorhees. Ele faleceu em outubro de 2022. Aos 96 anos. Foi o único membro ali que fez o Jason da franquia que viveu mais tempo. O Jimmy consegue transar finalmente. Aí ele desce as escadas procurando um saca-rolha e o Jason enfia na mão dele. Depois enfia um cutelo na sua cabeça. Essa cena também deveria ser bem visceral, mas é cortada. A MPAA mais uma vez implicou com o filme e fez muitos cortes. Uma pena. Em um rascunho anterior do roteiro, o Jimmy seria morto apenas com o saca-rolha. Sensacional essa cena da Tina sendo atirada pelo Jason através da janela e caindo em cima de um carro. O Ted, que estava assistindo a um filme erótico, tem uma faca encravada na cabeça. Tem a morte do casal, Doug e Sarah. Jason esmaga a cabeça do cara. É uma cena bem legal. Dá pra ver um bonecão, mas eu acho que seria muito mais violenta. E a Sarah é morta com uma machadada. Tá vendo? Foram transar e morreram. A Barbara Howard estava disposta a usar apenas sutiã e calcinha. Ela se recusou a ficar nua, diferentemente das outras atrizes. Então os produtores contrataram a atriz Robbie Wood para ser a dublê nas cenas de sexo no chuveiro. O Rob conta para Trish quem ele é na verdade e que o Jason está solta pelo acampamento. Ela fica preocupada com o irmão. Para mim também não faz muito sentido, porque do 2 pro 4 passaram-se apenas 48 horas. Ele já pesquisou tudo sobre o Jason. Ele sabia que a irmã estava morta, preparou sua vingança. Eu acho uma pena que esse personagem seja mal aproveitado. Todo mundo esperava um conflito entre ele e o Jason. Isso vai sendo preparado ao longo do filme para no final o cara ser morto praticamente fora da câmera e ficar gritando: está me matando, está me matando. O Tom encontra recortes de jornais falando sobre os assassinatos do Jason. Deu tempo de publicarem tudo isso. A Trish corre do assassino, volta para casa, encontra o irmão, e aí o Jason joga o corpo do Rob pela janela bem grande, né? Eles estavam barricando tudo ali, mas a janela estava vulnerável. Isso também é muito comum na franquia, né? Tirar o corpo pela janela para assustar. Depois o Jason agarra o Tommy. Até uma televisão a Trish joga na cabeça do maníaco. O Ted Wright falou que o Feldman dava um trabalhinho. O garoto mais malvado, segundo ele, com quem já tinha lidado. Eles tinham combinado o momento em que o Wright agarraria o Feldman, mas isso de antemão. Aí o Wright esperou um pouquinho ali durante a cena, para que o menino pensasse que já tinha acabado. Aí assim que ele baixou a guarda, o Wright o agarrou exatamente como a gente vê no filme. Então esse grito do Corey é genuíno. Então ele a persegue. Essa cena que ela cai da janela pra varanda e bate no chão, cara, é muito legal. O Tommy raspa a cabeça e finge que é o Jason. Algo parecido com o que a personagem da Amy Steel fez no segundo filme, sendo a Pamela. Depois ele o acerta com um facão na cabeça. Aí o Jason mexe a mão, o garoto vai lá e dá várias facadas freneticamente. No hospital, a Trish é visitada pelo irmão. Ele corre, a abraça e lança um olhar sinistro para a câmera, dando a entender que ele poderia ser um novo Jason. No roteiro original, o Tommy deveria decapitar o Jason, mas os cineastas decidiram não fazer isso caso quisessem trazer o personagem de volta. Esse é o primeiro filme da série em que o Jason não mata ninguém com um facão tradicional, mas ele é derrotado justamente por esse objeto, é o facão do Rob. O Corey Feldman usou um solidel para criar a ilusão de que estava careca. No início do filme, a mãe do Tommy fala, né, você precisa cortar o cabelo, meu filho. Olha aí. Tinha um final alternativo que a Trish estaria sonhando. Ela e o Tommy acordam de manhã ao som de sirenes de polícia, depois de matarem o Jason.
A Trish pede para o irmão chamar a polícia, aí ela vê água pingando do teto. Vai investigar e descobre o corpo da mãe ali. Ela se afogou na banheira. Nesse momento, a senhora Jarvis abre os olhos e o Jason aparece atrás da Trish para atacá-la. A Trish, de repente, acorda no hospital. É uma cena que lembra muito o primeiro filme, né? O Joseph Zito disse que essa cena foi cortada porque interferiria na ideia de que este seria o último filme. O filme fez um enorme sucesso, arrecadou muito dinheiro, todo mundo queria se despedir do assassino. Bom, a Kimberly Beck, que interpreta a Trish, contou uma história um tanto sinistra. Ela dizia que um homem a observava quando corria pelo parque e telefonemas estranhos a qualquer hora. Isso só parou quando a produção do filme terminou. O filme foi lançado numa sexta-feira 13, em 13 de abril de 84. Na Turquia, esse filme e a sequência Um Novo Começo foram lançados ao mesmo tempo. As pessoas podiam assistir os dois filmes ao mesmo tempo. Até posters foram colocados lado a lado. O cachorro da família Jarvis, o Gordon, que simplesmente some do filme, a gente não sabe se o Jason o matou, recebeu esse nome em homenagem ao cachorro do diretor, que tinha acabado de falecer. A morte do Jason rendeu um prêmio, Golden Chainsaw Award, na contagem de mortos de sexta-feira 13, parte 4, capítulo final, do Dead Meat. Foi lançado nos cinemas uma semana antes do aniversário de 20 anos do Crispin Glover. Este é o último filme da franquia em que podemos ouvir o Jason grunhir como um humano. Depois disso, a gente sabe que ele se torna um zumbi na parte 6. O zumbi Jason seria Grant novamente em Jason Vai para o Inferno. Cronologicamente, as partes 2, 3 e 4 passam ao longo de 5 dias. Durante esse período, Jason matou 34 pessoas. Este é o último filme da franquia a filmar cenas inéditas usando cenários e locações de um filme anterior. O início se passa no set de Sexta-feira 13, parte 3, antes da mudança para um novo local. O roteirista Barney Cohen ele escreveu originalmente uma cena em que o Jason acariciaria os seios de uma jovem, mas os produtores vetaram isso. O diretor não gostou dessa cena. Ia tornar o Jason mais humano e menos ameaçador. O filme foi proibido na Alemanha. Eu gosto desse filme, não é o meu preferido, mas pelo menos ele dá uma respirada, ele inclui mãe e filhos, não são só jovens imbecis. Os diálogos não são bons, como eu falei. A direção do Joseph Zito também nada demais. Ele procura manter algumas coisas que tinham nos outros filmes. O filme em si é para a intenção de fechar a história do Jason, mas eu acho que funciona. Dá para se divertir com a carnificina, rever os figurinos, penteados. Tem alguns momentos marcantes, a dança do Crispin Glover. Realmente os dublês ali, ou os próprios atores dando o sangue pelas cenas, e infelizmente esse comportamento aí do diretor que era algo muito comum naquela época. É isso aí, pessoal, isso que foi Sexta-feira 13, parte 4, capítulo final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí, que vai me ajudar bastante. Você gosta de Sexta-feira 13? Esse filme é o melhor ou você prefere a parte 6 igual a mim? Deveria ter acabado aqui? Eu acho que foi legal ter continuado. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal. Não se esqueça também de dar uma curtidinha que vai me ajudar bastante. Redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder se possível. Compartilhe o vídeo. Vou deixar mais 2 aqui do lado de outros especiais de Sexta-feira 13 e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Friday the 13th, the final chapter.